Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre os quadrinhos e aleatoriedades de fevereiro, fevereiro de 2022. Então hoje, além dos quadrinhos, a gente conversa sobre duas séries, sobre um documentário e sobre dois filmes. Sem mais delongas, então, bora começar. Primeiro quadrinho que eu li no mês de fevereiro entrou para os meus quadrinhos favoritos da vida. Sério, que coisa maravilhosa. Este aqui é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist, não sei como fala o nome dela, mas enfim. E pra gente começar a falar sobre o que trata este quadrinho aqui, eu queria ler o subtítulo dele, que é bastante longo, mas muito autoexplicativo. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Então, o que a Liv faz aqui? Aqui a gente tem basicamente um híbrido de ensaio e quadrinho. Eu nunca li um quadrinho com tanto texto. Deixa eu mostrar aqui uma parte para vocês, ó. Vocês conseguem ver? Passar para uma outra página aqui, ó. Todas as páginas têm bastante texto, então não é... Porque geralmente a gente tem aquela ideia de quadrinho ser uma coisa mais levinha, né? Tem menos texto, etc. Não, aqui a gente tem bastante texto. Eu demorei bastante para ler este quadrinho, inclusive. E não porque eu estava achando chato, mas porque é um quadrinho mais denso mesmo. Mas vamos lá, falar então sobre o assunto do quadrinho. Aqui a autora parte da premissa de que atualmente as pessoas estão se apaixonando muito pouco. E para fortalecer, não é bem fortalecer, embasar a argumentação dela, ela se utiliza de diversos teóricos. Aqui ela fala do Bauman, deixa eu pegar aqui o nome de outros que eu anotei também. Eva Illouz e Byung-Chul Han. Eu vou deixar os nomes aqui escritos enquanto eu falo, porque provavelmente não estou falando da maneira certa, mas devo dizer que os escritos desse pessoal parecem ser interessantíssimos pelo que a Liv destaca aqui. E para a Liv entender e poder explicar pra gente como que a gente chegou na concepção de amor que a gente tem hoje, na configuração mais usual, digamos, da estrutura de um relacionamento que a gente tem nos dias de hoje, ela volta desde a Grécia Antiga para ver como que as pessoas costumavam sentir o amor lá, expressar o amor lá, como que um relacionamento se iniciava, como que as pessoas se declaravam umas às outras e ver como isso evoluiu ao longo do tempo até que a gente chegou nos dias de hoje. E, gente, sério, para quem se interessa por essa temática, isso aqui é das melhores coisas que eu já li sobre o tema. Eu me interesso muito pelo tema, não sei se pode chamar isso uma área, provavelmente não, mas pelo tema o amor nos dias de hoje, porque, bom, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho um relacionamento bastante longo. Eu tenho 25 anos, quer dizer, na verdade 26, eu fiz 26 anos na semana passada, então eu tenho 26 anos. E eu e meu digníssimo estamos juntos há 10 anos e, modéstia à parte, é um relacionamento muitíssimo bem sucedido. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. E ainda mais nas pessoas da minha geração, é muito difícil encontrar um relacionamento que dura tanto tempo. Acho que todos os casais da minha época de escola, tô tentando aqui pensar em algum, mas eu acho que realmente todos não existem mais no dia de hoje. Foram casais que foram se dissolvendo ao longo do tempo. E aí, olhando para os relacionamentos à minha volta, etc., eu fico comparando às vezes. Fico, por que o meu relacionamento dá certo e por que o de fulano não deu? E aí eu fico analisando os relacionamentos no dia de hoje. Eu espero que isso não esteja parecendo assustador, mas é que eu gosto muito de analisar esse ponto de vista mais social. E aí eu percebo que o amor hoje em dia tem umas coisas meio esquisitas. Eu lembro muito de que quando eu era adolescente, por exemplo, e eu tava gostando de um menino, no caso do meu namorado, porque ele foi meu único namorado, era muito comum que eu ouvisse ou lesse na internet coisas do tipo: você não pode mostrar pra ele que você está afim dele. E eu lembro que aquilo parecia tão bizarro pra mim, porque eu ficava, mas eu tô gostando dele, por que ele não pode saber disso? Aí tinha toda essa questão também de você não pode se sacrificar, tem que ter essa postura meio blasé. E eu ficava meio, porque pra mim isso não fazia tanto sentido assim. Outra coisa que eu vejo que é muito comum nos relacionamentos hoje em dia, que eu acho assustador, é basicamente você tá num relacionamento saudável, diga-se de passagem, com uma pessoa, e aí você tem um problema com ela, porque divergências existem, não é? E aí você já quer terminar com a pessoa por conta disso. Eu fico,
Mas, gente, como é que vocês querem que o relacionamento dê certo se na primeira divergência já acabou? E eu não tô falando aqui de divergências gravíssimas nem nada, mas de divergências comuns entre seres humanos, entre relações humanas. Enfim, eu tenho várias teorias, a louca, quem sabe eu mesmo escrever um quadrinho sobre isso. Sobre os relacionamentos nos dias de hoje, já tinha lido várias coisas esparsas, mas nunca um compilado sobre isso, que é o que a gente tem aqui. Então, nossa, quadrinho maravilhoso, recomendo muitíssimo. Eu falei lá no Instagram e aí uma galera falou que ela tem um outro quadrinho, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês verem, já tá na minha lista também. E quero ler porque, nossa, que mulher maravilhosa. O quadrinho é muito claro e apesar de ser denso, não é difícil de entender. Ela ilustra aqui com diversas situações do cotidiano e também de forma muito bem humorada. Sério, eu dei várias risadas lendo isso aqui, apesar de que eu acho que não é todo mundo que vai rir das coisas que eu ri, mas a gente conversa melhor sobre isso quando eu fizer um vídeo específico para este quadrinho aqui. Não sei se vai ser muito em breve, porque eu ainda tô cozinhando algumas coisas que eu li aqui, eu ainda queria reler muitos trechos para fazer meio que um mapinha mental e conseguir explicar melhor o raciocínio aqui para vocês, mas fica a dica aqui, baita quadrinho, certamente um dos meus quadrinhos favoritos e assim, no top 3, eu diria. Sério, muito bom. Em seguida, peguei pra ler um presente que eu ganhei da Cami. Cami, um beijo. A Cami é uma fofa que tem um Instagram literário que eu vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês. E quem me acompanha um tempinho sabe que neste ano eu estou fazendo um esforço maior de ler quadrinhos, porque no ano passado eu não li praticamente nada e eu gosto de ler quadrinhos, só que como eu gosto muito mais de ler livros do que quadrinhos e meu tempo pra leitura é meio escasso, eu acabo sempre priorizando os livros, mas eu tenho vários quadrinhos aqui em casa, vários quadrinhos pelos quais eu me interesso, e aí acabava não lendo muito, mas neste ano estou fazendo um esforço, inclusive estou muito orgulhosa que eu li 3 quadrinhos neste mês, mas enfim, e desses quadrinhos que chamaram a minha atenção e que eu tava querendo ler, vários são de um mesmo autor, que é o Fabien Tourmé, que é o autor deste quadrinho aqui chamado Duas Vidas. E o que é que a gente tem neste quadrinho aqui? Acho que vocês vão conseguir ver na capa, mas aqui a gente tem 2 homens e deles o que recebe mais destaque no quadrinho é o Baudouin, que é este aqui, o ruivo, mas a gente também vê bastante do irmão dele, que é este aqui, o Luke. E o que é que a gente vê aqui? O Baudouin vive uma vida bastante maçante, bastante mecânica, automática, então ele é aquela pessoa típica que acorda, vai pro trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, volta para casa, no dia seguinte isso se repete, enfim, não vive muito além do trabalho. E a gente vê que ele não gosta dessa vida que ele leva. Ele tem um trabalho bastante burocrático, trabalha com advocacia, faz várias horas extras, é um trabalho super estressante, vira e mexe, ele já tá lotado de trabalho, aí o chefe dele aparece jogando mais outro negócio super difícil para ele fazer, com prazo super curtinho, e aí quando ele se dá conta, ele já tá fazendo várias horas extras e não aproveitando a vida dele mesmo. Acho que várias pessoas aí vão se identificar com isso. E a gente vê que ele não queria essa carreira na advocacia, não era o sonho dele, porque aqui a gente tem vários flashbacks da infância barra adolescência desses irmãos, e aí a gente vê que o real sonho do Baudouin era seguir uma carreira mais voltada para música. Ele era apaixonado por música, a gente vê isso em diversos momentos aqui, mas pelo que os pais dele esperavam dele, pelo que a sociedade esperava dele também, ele vai para essa carreira mais tradicional na advocacia, mas não é feliz nela. E aí a gente acompanha um pouco do cotidiano dele, até que um dia ele nota que ele tem um cisto aqui na região próxima à axila. E aí ele fica se perguntando o que poderia ser aquilo, mas não dá muita bola. E no mesmo período que ele percebe esse cisto, o irmão dele, que é médico, trabalha pelo Médicos Sem Fronteiras, então tá sempre pra lá e pra cá, e que é uma pessoa completamente diferente do Baudouin, porque enquanto o Baudouin é essa pessoa mais dentro da caixinha, o Luke é aquela pessoa mais espírito livre, vive pra lá e pra cá, se preocupa muito em curtir a vida, etc. Mas aí o Luke chega a Paris e quer se encontrar com o irmão dele. Aí eles saem, eles vão tomar um banho de piscina, e aí o Baudouin aproveita para perguntar ao Luke o que poderia ser aquele cisto que tá ali. Aí o Luke dá uma olhadinha naquele cisto e fica, acho que é melhor você ver um amigo meu, também médico, que é um oncologista. E aí o Baudouin se consulta com esse médico e é diagnosticado com câncer, só que já num estágio bastante avançado, ele tem um tumor maligno e tem pouquíssimo tempo de vida. E aí ele fala sobre isso com o irmão
dele com o Luke. E aí tem aquele momento no qual ele percebe que ele basicamente jogou a vida inteira dele no lixo, que ele nunca fez as coisas pensando no que ele realmente queria e sim buscando atender à expectativa de outras pessoas. Aí o Luke pega o irmão dele e fala, olha, vamos fazer uma lista de tudo que você queria fazer e que você nunca fez. E aí eles vão viver, então, essa nova vida do Balduin. Aliás, aqui no inicinho tem uma epígrafe que eu acho que resume muito bem o que é este quadrinho. Você tem duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma, de Confúcio. Eu gostei bastante do quadrinho. Fiquei com ainda mais vontade de ler as coisas que eu já queria ler do Fabien Tomé. Só teve um ponto aqui que eu achei que tem uma coincidência meio forçada aqui, e esse ponto me incomodou. Mas fora isso, o quadrinho é excelente, aquele quadrinho que te faz pensar em como você tá levando sua vida, sabe? Ver se você tá aproveitando mesmo, ou tá pensando mais no que os outros vão pensar de você, nas expectativas que a sociedade tem em relação a você, e tentando se conformar com aquilo. E uma curiosidade sobre esse quadrinho aqui é que o Fabien Tomé também passou por essa experiência de duas vidas, digamos, porque antes de ser quadrinista, ele era engenheiro, mas era bastante insatisfeito com esse ofício. Aí ele lançou um quadrinho chamado Não Era Você Que Eu Esperava. Eu vou deixar a capinha aqui, a gente tem publicado aqui no Brasil, e talvez seja o próximo que eu vá ler dele, inclusive, que é sobre ter um filho portador de síndrome de Down. E aí, através da publicação desse quadrinho, que fez bastante sucesso, ele pôde fazer uma transição de carreira e passar a ser quadrinista, que era o sonho dele. E quando as pessoas o encontravam e ficavam sabendo dessa transição de carreira dele, falavam, nossa, que legal que você conseguiu fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele resolveu então escrever sobre isso, mas fazendo uma experiência aqui com ficção, e deu muito certo. Cami, muito obrigada, amei demais o quadrinho. E aí, gente, sério, no mês passado eu só li quadrinho bom, porque aqui a gente tem mais um que entrou para os meus quadrinhos favoritos da vida, que é este quadrinho pequenininho, só que não, será que... Ai, dá para mostrar todo aqui. Vocês estão vendo? Gente, olha isso, meu rosto, o quadrinho. É muito grande, eu fiquei chocada quando ele chegou aqui. Mas então, este aqui é o Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage. Lepage, será que fala assim? Ele é francês, talvez seja, né? E o Lepage é não apenas autor do livro, obviamente, mas também um personagem dele, porque o que a gente tem aqui? No começo do livro, o Lepage começa a narrar pra gente um pouco sobre a tragédia que foi Chernobyl, e ele fala das primeiras lembranças que ele tinha em relação a Chernobyl, então de estar vendo o noticiário, onde é que ele estava quando as primeiras notícias surgiram, do que as notícias tratavam, e o desastre aconteceu quando ele tinha 19 anos, só que aí um tempo depois, já adulto, ele tem a oportunidade de fazer parte de uma equipe que vai para Chernobyl e fazer uma reportagem sobre o que aconteceu ali por meio de quadrinhos. E aí ele começa a ler algumas coisas sobre isso. No início não tá ligando tanto assim, mas conforme a data da viagem se aproxima, ele vai percebendo no que ele se meteu, então eles têm que fazer diversos exames, tomar diversas precauções, e aí ele pensa, putz, me meti em uma furada aqui, mas não dá para trás, vai para lá. Essa viagem acontece em 2008 e aí ele vai não só para Chernobyl, mas para as áreas próximas dali, onde ainda vivem muitas pessoas. Aí ele conhece algumas pessoas que estavam envolvidas nessa tragédia, e aí Chernobyl começa a tomar um rosto para ele, porque era aquilo, ele só ouvia falar das coisas nos noticiários, etc. Mas ali ele está em contato com as pessoas que viveram aquela realidade de alguma forma e que são muito afetadas por ela, mesmo anos e anos depois. Só que o que me pegou mesmo nessa HQ? Primeiro que eu gosto muito de ver o processo artístico dos artistas, no sentido de eles falarem como é que funciona, o que eles estão sentindo, detalharem o processo criativo deles. E é o que a gente vê aqui, principalmente porque quando essa viagem vai se aproximando, ele começa a pensar no que ele vai encontrar ali. E aí ele até leva lápis, giz de cores mais sóbrias, porque ele imagina que vai encontrar ali um cenário desolador, de destruição, etc. Só que aí, quando ele vai conhecendo as paisagens, vendo as coisas ali, ele vê que as coisas são bonitas, que as coisas são coloridas, que era algo completamente diferente do que ele imaginava. E aí é muito legal como as coisas vão se colorindo ao longo da HQ, sabe? Porque primeiro começa mais ou menos assim, ó, com as cores bem sóbrias mesmo.
Depois a gente vê as coisas começando a se colorir. Deixa eu mostrar aqui na página seguinte, acho que dá pra ver também, ó. Ainda tem algumas cores mais sóbrias, mas a gente já começa a ver cor, até que a gente chega em umas coisas nível isto aqui. Nossa, infelizmente eu acho que a câmera não vai fazer jus à beleza que tem o traço do Lepage. Eu acho que é o traço mais bonito que eu já vi, de verdade. Tinha várias páginas que eu abria e ficava assim, gente, como é que pode alguém desenhar um troço tão bonito desse? E é isso, ele vê vestígios do que aconteceu, daquela tragédia, mas ele também vê movimento ali, vê animais, vê a natureza florescendo novamente. E é muito legal ver como ele busca retratar isso aqui pra gente. Tem até um trecho dele que eu anotei aqui, cadê, que eu achei tão bonito. Isso aqui é a folha do meu caderninho onde eu faço anotações sobre as coisas que eu leio. Desenhar é tentar tornar visível o que não se vê. Eu achei isso tão bonito. E aí a gente vê esse conflito dele, porque ele tá ali com as cores super sóbrias dele, mas o que ele vê na frente dele é colorido e cheio de vida. De verdade, muito, muito bonito mesmo. Recomendo muito fortemente esse quadrinho, principalmente a quem já assistiu a série da HBO, que é a Chernobyl, muito boa, aliás, se você não assistiu, por favor, assista. E também para quem já leu o livro da Svetlana Alexievich, vou deixar a capinha aqui. Aí eu podia deixar de ser preguiçosa e pegar aqui no canto, né? Deixa eu pegar. Não vou deixar a capinha aqui do lado não, porque eu tenho o livro aqui, ó. É este aqui, livro maravilhoso. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque na primeira página da HQ, o Lepage está lendo este livro. Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver. Ah, tem aqui na página seguinte ele dá um close. Olha, vocês conseguem ver aqui, ó. Ele tá lendo Vozes de Chernobyl e a HQ abre com uns trechos de Vozes de Chernobyl e os trechos pertencem a um dos relatos deste livro aqui que mais me tocou. Então, se vocês se interessaram de alguma forma sobre o tema e não leram nada sobre isso ainda, mas queriam, este livro aqui é maravilhoso. Aliás, a série da HBO é baseada neste livro aqui, onde a Svetlana, que venceu o Prêmio Nobel em 2015, basicamente reúne relatos das pessoas que, de alguma forma, estiveram envolvidas na tragédia que foi Chernobyl. É das coisas mais fortes que eu já li, mas acho que é aquele tipo de coisa que a gente tem que ler, sabe? E de novo, reforço a recomendação deste quadrinho, que não só é belo pelo que é contado, mas também tem dos traços mais lindos que eu já vi na vida. Aliás, muito obrigada a todo mundo que me recomendou este quadrinho, porque este quadrinho me foi recomendado por vocês no meu vídeo do ano passado que eu fiz com o Digníssimo, inclusive, sobre os melhores quadrinhos que eu li no ano passado. Aí eu perguntei de vocês, qual que tinha sido de vocês, e muita gente disse este aqui, e entendo perfeitamente porque que tanta gente falou que foi o favorito, porque realmente maravilhoso. Então assim encerramos os quadrinhos. Nossa, gente, confesso que estou orgulhosa. Ano passado eu devo ter lido o quê? 7 quadrinhos? Sei lá, ao longo do ano. Neste mês, quer dizer, no mês passado, li 3. Estamos progredindo. E neste mês estou lendo quadrinhos também, ou seja, o negócio tá andando aqui. Agora vamos então falar das séries. A gente assistiu a 2 séries, na verdade, uma série e um anime. Mas vamos começar falando da série, que é Dexter New Blood, que deve ficar traduzido como Sangue Novo. Se for uma tradução literal, né, ou sangue fresco, não sei como eles traduziram aqui, se traduziram, mas enfim. A gente assistiu a essa série na Paramount, que eu acho que é o único lugar onde ela tá disponível, dá pra ver pelo Prime, só que aí eles te redirecionam pro Paramount. E o que a gente tem nessa série? Não sei se todo mundo aqui, bom, certamente não, conhece a série Dexter, que foi uma série que fez bastante sucesso, e a série tem como protagonista um serial killer. Basicamente, o Dexter teve uma infância bastante trágica, ele muito pequenininho, vê a mãe sendo morta na frente dele e aquilo é uma experiência que o traumatiza profundamente. Depois desse incidente, ele é adotado e aí ele começa a apresentar, ainda criança, um certo desejo por matar. Então ele gosta de ver sangue, tem vontade de matar pessoas, por exemplo. E o pai adotivo dele, por mais bizarro que isso possa parecer, e realmente é, tenta ajudá-lo com isso. Então primeiro ele começa a matar bichos, mas depois ele vê que aquilo não é suficiente. E aí o pai dele, que era policial, ensina tipo um código para ele e o Dexter acaba virando uma espécie de justiceiro, porque ele começa a matar pessoas, mas somente pessoas que cometeram ou cometem algum tipo de crime e que a polícia não tá conseguindo pegar por falta de evidências, etc. Então o Dexter fica vigiando essa galera até
ter a confirmação de que eles realmente estão cometendo crime, e aí ele premedita um assassinato e assassina esses criminosos. E aí a série acabou, teve 7 temporadas, se eu não me engano, e nossa, as primeiras temporadas são maravilhosas, sério, nossa senhora. As 3 primeiras, eu acho, ou as 2 primeiras, eu não lembro mais, faz muito tempo que eu assisti, mas são muito boas, é o tipo de coisa que você fica assistindo direto, sabe, um episódio atrás do outro. Aí depois o negócio dá uma caída, o final é péssimo, eu acho que boa parte aí das pessoas, mesmo não tendo assistido a Dexter, já deve ter ouvido falar do final, que, nossa senhora, péssimo. Mas aí veio essa minissérie, acho que a gente dá pra falar minissérie, porque diz a galera envolvida na produção que é só uma temporada mesmo, com 10 episódios, e sinceramente eu espero que seja só isso mesmo. E talvez isso funcione como uma espécie de redenção pelo final de Dexter. E olha, eu gostei bastante. Acho que vale a pena assistir. A história é basicamente o Dexter assumiu uma nova identidade, tá numa cidade dos Estados Unidos bem interiorzão, com pouquíssimos habitantes, tá tentando levar uma vida normal lá, uma vida sem matar, e ele realmente tá conseguindo, tá indo muito bem na medida do possível. Só que aí alguns eventos acontecem que levam o Dexter a ceder aos seus impulsos, e no meio disso tudo tem o filho do Dexter também, porque o pessoal que assistiu a série sabe que ele teve um filho, mas ele achou melhor ficar distante daquele filho porque ele não queria que o filho dele fosse como ele, visse como o pai era, etc. Mas o filho dele vai atrás dele, realmente acha, então a gente vê também essa dinâmica do Dexter com o filho dele. Enfim, achei que a série, no geral, vale muito a pena, mas, novamente, não fiquei satisfeita com o final. Porém, contudo, entretanto, ainda acho que vale a pena assistir sim. Então fica aí a dica aos fãs de Dexter, acho que vale a pena assistir, só não fique com muitas expectativas pro final, porque o final não é muito legal, não. Estou olhando aqui na minha colinha agora, sim, aí vem Ataque dos Titãs, gente. Ataque dos Titãs, meu Deus do céu. A gente começou a ver a 4ª temporada, todo domingo a gente, quer dizer, praticamente todo domingo, ultimamente, a gente vem se reunindo com um casal de amigos que a gente tem pra jogar jogos de tabuleiro, e eles também assistem a Ataque dos Titãs. Então o episódio sai no domingo, a gente assiste ao episódio e fica jogando jogo de tabuleiro também. Quer dizer, a gente fazia isso, a gente vai continuar jogando jogo de tabuleiro, só que a gente decidiu parar de assistir a Ataque dos Titãs, porque, meu Deus do céu, a gente tá vendo a 4ª temporada conforme sai, e, gente, isso é muito sofrimento, não dá. Que essa é a última temporada, tem várias tretas acontecendo, você quer saber como é que vai terminar, aí eu falei, gente, vamos tentar segurar, vamos ver o resto quando tudo sair. Se eu não me engano, faltam 3 episódios pro anime fechar, e aí, quando fechar, acho que é no fim deste mês que acaba, é no fim deste mês? Deixa eu olhar. Não, é no começo do mês que vem. Esperar mais, mas tudo bem, vou esperar. E eu tô gostando bastante da temporada, me senti muito Sherlock Holmes, porque eu mandei várias coisas ali que aconteceram. Ai, gente, eu adoro me sentir a Sherlock Holmes. Mas, enfim, preciso dizer que nos últimos episódios, os últimos 2 que a gente tinha assistido, que foram o 85 e o 86, não, foram o 83 e 84. Eu achei que eles deram uma enrolada. Não é pra, nessa altura do campeonato, ter esses episódios, não. Assim, achei que não acrescentaram tanto assim. Óbvio, tem algumas coisas que sim acrescentam, mas, no geral, eu esperava mais ação, mais desenvolvimento da história mesmo. Então, fiquei meio chateada com os 2 últimos episódios. Isso até influenciou a gente a decidir parar e esperar até o fim. Mas vamos ver como é que isso aí vai terminar. E pra quem não conhece Ataque dos Titãs, eu vou deixar um link aqui no box de informações, que é pra um vídeo no qual eu e o Digníssimo damos indicações de animes e mangás pra quem quer começar a ler esse tipo de coisa, ler/assistir. E aí lá a gente fala bastante sobre Ataque dos Titãs. Mas já digo que quem gosta de distopia é bem provável que goste desse anime. Aí vamos pro documentário. Então, o documentário que a gente assistiu no mês passado foi o de Harry Potter, o Retorno a Hogwarts. E eu fiquei com o coração tão quentinho. Eu adoro Harry Potter. Então, nesse documentário, eles basicamente trazem boa parte da galera que estava envolvida nos filmes. Então, diretores, os atores, tem a J.K. Rowling também, apesar de que, meu Deus do céu, né? Gente do céu. A mulher foi quem possibilitou tudo ali, mas ela aparece pouquíssimo. Acho que as aparições dela devem somar o quê? 1 minuto, quando muito, eu diria. Assim, eu entendo porque
de eles estarem fazendo esse tipo de coisa, mas ainda assim é meio esquisito. Mas então, a ideia do documentário é basicamente fazer um reencontrão entre essa galera toda. A gente vê muito, principalmente, dos três principais, que são a Emma, o Daniel e o Rupert. E é bem legal ver a dinâmica entre eles três, porque, bom, eles cresceram juntos, né? Eram bem pequenininhos e aí passaram por tudo aquilo juntos, seguem muito amigos, pelo visto. É bem bonitinho de ver as lembranças deles, ver também a perspectiva dos diretores, porque o diretor dos 2 primeiros filmes teve que lidar com crianças ali. Eu imagino que lidar com crianças já não é muito fácil. Imagina você precisar que a criança faça algumas coisas específicas, né? Que é o caso de um filme. E aí ele fala como é que foi isso. Aí depois vem o segundo diretor, que é o Alfonso Cuarón, falar como é que foi lidar com eles na adolescência. Os próprios autores falam sobre como foi aquilo, porque inicialmente eles não tinham muita noção do que eles estavam se metendo, né? Eles estavam só interpretando personagens dos quais eles gostavam muito. Os outros autores também refletem muito sobre o impacto de Harry Potter na infância, como que vai ser Harry Potter daqui a alguns anos, como é que as pessoas vão enxergar essa história. Nossa, pra quem gosta de Harry Potter, é muito legal, a gente relembra diversos momentos da história, termina bem de coração quentinho mesmo, sabe? Nossa, eu gostei muito. Aí, vamos aos filmes. Assistimos então a 2 filmes. O primeiro foi Duna, a gente assistiu na HBO. Ah, aliás, o retorno a Hogwarts também foi na HBO, tá? Então, o pessoal que me acompanha lá no Instagram sabia que eu tava zero afim, tanto de ler como assistir a Duna. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. O meu Instagram, aliás, tá linkado aqui no box de informações e, sério, gente, toda a caixinha, teve uma época que toda a caixinha tinha alguém perguntando. Alguém? Não, né? Geralmente era mais de uma pessoa perguntando: ai meu Deus, você vai ler Duna? Quando que vai ter resenha de Duna? Não sei o que, não sei o que lá. E eu tenho zero vontade de ler, porque primeiro, não tenho vontade mesmo, e segundo, porque tá muito hypado. E eu sou assim, eu vejo hype e eu passo longe, sabe? Mas enfim, aqui em casa a gente tem uma tradição, quer dizer, tinha, já falo sobre isso, uma tradição de assistir a todos os filmes indicados ao Oscar, e Duna foi indicado. E aí a gente foi assistir e, nossa, como que faz uma sinopse de Duna? Duna retrata basicamente uma sociedade distópica, um império intergaláctico com vários planetas, e aí a gente acompanha com mais intensidade um garoto chamado Paul Atreides. Não, Atreides. Atreus é de God of War, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei o nome, esqueci o sobrenome dele. Paul Atreides, acho que é assim, né? Enfim, é um jovem que nasce numa família muito importante desse império intergaláctico, só que tá tendo uma treta gigantesca por ali, ele se vê envolvido no meio disso e precisa viajar para um planeta bastante perigoso a fim de garantir a continuidade do seu povo, da sua família, etc. E essa foi provavelmente a pior sinopse de Duna que você já ouviu, mas não sei se tem como fazer muito melhor que isso também, porque é meio difícil de explicar. Enfim, não gostei do filme. Assim, não achei o filme ruim, mas não é o meu tipo de filme, sabe? Eu achei muito parado, e aí vem uma galera falar: ah, você tem que levar em consideração que... Nossa senhora, tá escuro isso aqui, deixa eu ver se eu dei uma iluminada. Acho que melhorou, né? Enfim, a galera falou que eu tenho que levar em consideração que não pega toda a história, né? Acho que serão 3 filmes, é isso? Não sei. Mas, ai, gente, não. Não gostei. Nem a trilha sonora do Hans Zimmer salvou pra mim. Eu adoro o Hans Zimmer. Geralmente as trilhas sonoras dele eu fico ouvindo em looping. Mas a de Duna eu passo. E aí o outro filme que a gente viu também nessa esteira do Oscar foi Os Mitchells versus as Máquinas. Eu acho que ficou assim a tradução, porque o original é The Mitchells versus The Machines. Gente, que filme maluco. Mas é um maluco muito legal. Mas já digo que se você é uma pessoa que não gosta muito dessas coisas malucas, de muita invenção, gosta de umas coisas mais sérias, não assista a esse filme, você não vai gostar. Mas pra quem gosta de umas maluquices, gente, assistam, porque é maravilhoso. Eu dei muita, muita risada. E qual que é a desse filme? Tem essa família que são os Mitchells, que é composta por um pai, por uma mãe, por uma filha e por um filho. E bem no comecinho do filme a gente fica mais focado no relacionamento da filha com o pai, porque o pai é aquela pessoa mais tradicionalzona e a filha tem aquela veia mais artística, sabe? Cria uns filmes muito loucos lá, coloridos, não sei o que, e o pai dela não se interessa muito por isso e ela fica um pouco magoada por conta disso. Eles têm ali umas fraturas no relacionamento deles, mas essa menina tava aguardando resultados de faculdades e aí ela passa pro curso dos sonhos dela, na faculdade dos sonhos dela, tá nas nuvens, porque
vai sair ali daquela casa, vai atrás da tribo dela, encontrar a galera dela. E aí o pai dela fica um pouco sentido com isso, sabe? Ver, nossa, minha filha tá indo embora, a gente nem tem um relacionamento bom, ela tá tão feliz que vai sair daqui. E aí resolve consertar isso e a maneira que ele encontra é fazer uma road trip, então sair ali de onde eles moram até a Califórnia e de carro, que é uma viagem bem longa, e tentar fazer dessa viagem um evento memorável e melhorar o relacionamento da família como um todo. E aí eles estão lá no comecinho dessa viagem, só que aí acontece literalmente uma rebelião das máquinas, porque tinha uma baita corporação que fazia celulares, não sei o que, os celulares super inteligentes, e aí eles estão lançando uns robôs. Eu não vou falar como isso acontece, porque eu acho que algumas pessoas podem preferir descobrir no filme, mas acaba que tem uma rebelião desses robôs, e aí os Mitchells resolvem lutar contra aquilo. Gente do céu, sério, é muito maluco, muito engraçado. Fica a dica aí pra quem gosta desse tipo de filme, porque é maravilhoso. Assim, não vai ganhar o Oscar, eu acho que vai pra Encanto mesmo, que também adorei, mas não deixa de valer a pena. E antes de encerrar, deixa eu falar da questão da tradição, né? Por que a gente tinha, não temos mais, porque eu falei até sobre isso com vocês um dia no Instagram, mas que eu tenho pensado cada vez mais em como eu aproveito o meu tempo. Então, por exemplo, eu era muita pessoa que ia ao cinema. E aí, se eu tava achando o filme ruim, não existia isso de levantar e sair. Eu ficava, putz, já paguei, vamos assistir, né? Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a ficar incomodada com isso, de, por exemplo, porque eu paguei, eu tenho que ficar aqui, mas, poxa, eu tô pagando não só com o meu dinheiro, mas com um recurso muito mais valioso que isso, que é o meu tempo. E aí eu tava assistindo a Duna e, sério, assim, 1 hora do filme eu já queria parar, porque eu fiquei, isso aqui não é o meu tipo de filme, mas vamos terminar então, pra pelo menos falar mal com propriedade, que eu sou dessas. Mas aí terminei e eu fiquei tipo, meu Deus, foram 2 horas e meia de filme e que eu achei um tédio e que eu podia ter lido bastante de um livro que eu estava lendo e adorando. E aí, estendendo essa análise para o resto da lista dos filmes indicados ao Oscar, eu vi que tem vários filmes lá que eu não quero assistir, sabe? Que eu ia assistir literalmente só porque tem que ir lá dar o check na minha listinha de filmes do Oscar, porque a gente tem essa tradição aqui. Mas eu acho que isso não faz mais sentido, então a gente vai assistir só aquilo que a gente realmente quer assistir, que tá lá na lista, que são alguns ainda, são 2 que a gente quer assistir, que a gente não viu ainda, mas o resto a gente vai passar. E aí eu acho que a nova tradição vai ser assistir a todos os filmes que a gente quer assistir, que foram indicados ao Oscar, porque, acho que é isso, né? A idade vem, a maturidade vem, e aí a gente percebe que nosso tempo tem que ser destinado com aquilo que a gente realmente acha que vale a pena. E é isso aí, compartilhando essa reflexão aqui com vocês. E agora sim, finalizando o vídeo, me contem aí se vocês já leram algum desses quadrinhos, se com base nesses quadrinhos vocês têm algum outro quadrinho. Continuando, se com base no que vocês viram aqui, vocês têm alguma outra coisa pra me recomendar, seja série, filme, etc. Adoro as recomendações de vocês. E se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.